Primeiramente, pessoal, é muito importante definir o que é esse barramento blindado. O barramento blindado, ou somente conhecido como busway, ele é um elemento de um sistema de linha elétrica que vem pré-fabricada. Completa, né? Pré-fabricada completa com barras. Seus suportes e isolação, invólucro externo, bem como eventuais meios de fixação e de conexão a outros elementos, né? Com ou sem recursos de derivações, destinados a alimentar e distribuir a energia elétrica em edificações. Como eu tinha comentado, edificações para uso residencial ou comercial ou misto. Então, as linhas pré-fabricadas, conhecida como busway, barramento blindado, elas vêm em opção mais moderna, mais eficiente, com menor perda, com menor custo, em substituição aos cabos elétricos nas distribuições em pavimentos horizontais ou pavimentações verticais. Os condutores ativos do barramento blindado, eles deverão ser constituídos ou de barras de cobre eletrolítico ou de alumínio. Então, utiliza-se muito barras de alumínio. O grau, pessoal, de proteção mínimo deverá ser o grau de proteção IP54, que é o grau de proteção tipo não ventilado, conforme ele é definido pela ABNT NBR IEC 605/29. Então, as edificações modernas, né, esse barramento pré-fabricado busway, ele ocupa menor espaço, tem menor perda, maior eficiência, mas ele tem detalhes de montagens, detalhes de manutenção que um cabo elétrico dispensa, né? Então, ao instalar um busway, é muito importante manutenções rotineiras. E vamos ver nessa aula algumas dicas da manutenção. O barramento busway, ele pode ser instalado na visão horizontal, que vocês estão vendo aqui. Está aqui um gabinete, né? Aqui a entrada geral de energia sai distribuindo, né? O sistema de canalizações elétricas do tipo barramento blindado, ele é muito flexível, né? Muito flexível. Além de permitir, pessoal, o transporte de energia elétrica com eficiência e reduzida perda. Então, as perdas no barramento blindado são perdas pequenas, né? Então, esse é um exemplo de um barramento na horizontal. Aqui eu tenho um barramento vertical, né? Então, ele sai da sala de distribuição de energia na horizontal, ele vai para as prumadas, vamos dizer assim, os andares. E aqui eu tenho o busway na vertical. E a cada andar, né, você vai ter o que a gente chama de plugin, que é pode ter o plugin, na verdade, que é a passagem de barramento blindado, ele faz a conexão de barramento blindado para cabo, né? Porque aí eu já estou alimentando os meus clientes ali. Então, eu faço essa passagem de barramento blindado para cabo. Nós vamos ver mais à frente. Aqui eu tenho o plugin de um busway, né? Esse plugin de um busway, vocês podem observar que está o meu busway, né? Esse busway ele já vem pré-fabricado, por exemplo, busway de comprimento de 3 metros. Esse aqui é o meu plugin, conhecido também como caixa-cofre. É aqui que eu faço a conexão do meu pavimento com o barramento e a conversão de um barramento para cabo, onde eu tenho dentro dessa caixa-cofre a pinça que prende esse barramento, que é um ponto muito importante para a manutenção. E aqui dentro, vocês podem observar pela foto, vocês têm os fusíveis NH. E aqui eu já saio
a alimentação via cabos elétricos. Outros pontos importantes do meu busway, peças importantes. Aqui eu tenho o meu busway, aqui é o sentido da energia. Esse é o barramento blindado, então você já compra, ele vem as peças e você faz a montagem, a conexão desse barramento blindado. Onde eu vou atentar para vocês que é o monobloco. O que é o monobloco? O monobloco ele permite a junção de duas peças, onde você vai montando uma peça ligada a outra peça e a conexão, a junção dessas peças é feita através do monobloco. Isso permite uma agilidade na montagem. Porém, eu alerto, a montagem de um busway tem que ser feita por empresa qualificada, com certificado, para evitar problemas futuros, né? A montagem tem que ser feita adequadamente, principalmente das junções. Aqui eu tenho um monobloco prendendo um busway a outro busway. E aqui eu tenho o pente. Esse pente, na verdade, ele prensa as minhas barras de alumínio, por exemplo, né? Ele faz a pressão dessas barras para evitar, né, ruídos mecânicos. Aqui eu tenho ainda o meu plugin, conhecido como caixa-cofre, e eu digo para vocês o seguinte: o busway tem vantagem? Tem, um custo menor, flexibilidade, né? Você ocupa menos espaço, porém, a visível falta de manutenção nos barramentos por um período tão longo pode afetar diretamente a qualidade das instalações, comprometendo as vantagens determinadas pela adoção dessa técnica, né? E provocar danos maiores, tais como curtos-circuitos, provocado por mau contato nas pinças. Olha aqui é o plugin, aqui eu tenho uma pinça, que ela é presa através de pressão. Então, manutenções rotineiras devem ocorrer, porque isso aqui pode provocar mau contato nessas pinças, essa pinça descer, né? E essa caixa-cofre provocar ali, devido ao mau contato, um curto-circuito. Aqui ainda falando no monobloco. O monobloco faz a junção de duas peças de barramento. O monobloco é a emenda entre um módulo e outro módulo, de mesmo calibre. E ela é realizada através do monobloco. Então, o monobloco fecha. Aqui ele imprime maior velocidade, pessoal, e confiabilidade na montagem do barramento blindado. Outro ponto importante são os pentes. Esses pentes, eles fazem a pressão, prende, na verdade, as barras. Os pentes, eles têm por finalidade, pessoal, fixar e isolar as barras condutoras, dimensionadas para receber a passagem da corrente elétrica, bem como das solicitações de esforços eletrodinâmicos. Além de cumprir com essa finalidade, o pente tem, ou mesmo deve, extinguir os efeitos decorrentes de faltas ou fenômenos do sistema, como os de ressonância magnética. Então, se os pentes estão frouxos, isso vai gerar ruído. Você vai ter o seu busway com ruído intenso, né? Que pode ser, esse ruído pode ser gerado por uma harmônica ou pode ser gerado por uma má instalação elétrica. Então, se esses pentes não estiverem bem presos e esses parafusos bem ajustados do monobloco, você vai ter problemas. E aqui trago para vocês a visão do meu busway, onde eu estou prendendo duas peças através do uso de um torquímetro. Onde nesse torquímetro é importante a quantidade de newtons, né? Conforme é estabelecida pelo cliente. E de outro, pelo cliente não, estabelecida pelo fabricante do barramento blindado. Aqui do outro lado eu tenho uma visão interna das minhas barras
do meu barramento blindado. Essas barras do meu barramento blindado, elas têm as seguintes funções. Vocês podem observar aí na figura, né? Vocês podem observar aqui que eu tenho outras coisas importantes que eu vou mostrar para vocês. Aqui vocês têm os barramentos, as fases. RST-N, RST-N. Às vezes você tem 2 barras por fase, como é o exemplo que foi dado aí. Importante aqui onde eu estou passando o mouse, cada barra ela tem uma capa de filme de poliéster. Então tem um isolamento, uma capa de filme de poliéster. E também importante observar que você tem nas laterais arrebites, né, fechando todo o seu invólucro. E aqui o sentido da energia. E aqui embaixo, pessoal, os pentes que vão prender as barras para evitar ressonância magnética, vibração, barulho e tudo mais. Então é muito importante que o torque exigido na prensa desses parafusos, no aperto dos parafusos, seja em conformidade com o manual. Esse material aqui, olha, que é o poliéster, e o material aqui do monobloco, que é uma parte isolante, ele é confeccionado, que a gente chama uma confecção de poliamida. Poliamida anti-chamas, 150 graus em uso contínuo que suporta. Então, cada janelinha dessa aqui, uma janela de inspeção, nós vamos ver que é necessário fazer uma termografia para avaliar a temperatura. Bom, aqui eu já tenho, mostrando um desenho, como que é feita a junção do barramento blindado, onde eu tenho aqui o encaixe do monobloco, está aqui o monobloco vindo, prendendo ele aqui, parafusando ele através de um torquímetro, e aqui eu tenho o meu barramento fechado. Essa janelinha é uma janelinha que pode ser aberta para que se faça algumas inspeções de termografia, por exemplo. Aqui eu tenho o busway preso na parede. Vocês podem ver essa visão, e aqui a 3 metros da parede, IP54 é o mínimo de proteção, e aqui a forma como esse barramento ele é preso. Bom, e manutenção do busway? É importante a manutenção. Ele tem vantagens, porém eu tenho que ter um cuidado muito grande em relação às manutenções. Essa tabela de manutenções foi cedida pela IPT Engenharia, onde nós colocamos o seguinte: ponto a verificar, parada preventiva, parada 2 anos, após alguma sobrecarga ou após algum curto-circuito. Limpeza geral, verificação é uma verificação aqui, vocês podem observar uma verificação recomendável. Contatos elétricos, é uma verificação recomendável, uma parada preventiva. Parada a cada 2 anos, né? Após sobrecarga, né, é uma verificação obrigatória de todo o sistema, né? Esses asteriscos vocês podem observar: verificação recomendável, verificação por amostragem e verificação obrigatória em todo o sistema, né? As juntas de vedação, ele é uma verificação recomendável e também uma verificação por amostragem a cada 2 anos, você pode fazer. Né? E dessa forma, os isoladores, por exemplo, é recomendável numa parada preventiva dos isoladores, a cada 2 anos, verificação por amostragem, e após sobrecarga, a recomendação é obrigatória em todo o sistema, e após curto-circuito, obviamente, você para, né, e faz uma análise total. Aqui a gente colocou a termografia, é preventiva, né? Ela pode ser realizada por uma verificação por amostragem. Após uma sobrecarga, por exemplo, se o detector teve uma sobrecarga, a verificação é recomendável. Após curto-circuito também é recomendável. Análise de energia, a gente colocou aqui que ela é recomendável para verificar as questões de harmônicas, né, as questões até mesmo da sobrecarga, de algumas informações, afundamento de tensão, queda de tensão, né? E aqui tem uma imagem
só para vocês verem, cedidas pela IPT Engenharia, que é uma empresa de inspeção e manutenção predial das instalações elétricas. Aqui vocês podem observar que eu tenho uma janelinha de manutenção aqui no meu busway. E aqui eu tenho a termografia. Aqui não tem um monobloco de junção, está aqui o monobloco. A temperatura máxima aqui pode chegar em torno do material aqui, 120 graus, 130 graus, como mostrado anteriormente. Vocês podem observar pela imagem termográfica que a temperatura máxima, ela não passa, né? É uma temperatura que não passa dos 43 graus, né? 43 graus, né? Por aí. Então, essa é a máxima temperatura, o ponto mais quente. E aqui nós temos o comportamento do gradiente, a diferença entre as temperaturas interna e externa. Ou seja, numa verificação, esse busway está em condições adequadas, né? Temperatura adequada nas junções ali. Outra coisa que a tabela coloca é não mais a termografia, mas a avaliação da qualidade da energia. Verificação de quê? De harmônicas. Aí, através do instrumento, vocês podem observar. Eu tenho a quinta harmônica aqui, que está com uma distorção em torno de 27%. Está bem elevada, né? A gente considera uma boa distorção harmônica aqui os valores das correntes. Então, essas informações são importantes e devem ser coletadas, né, com uma frequência no barramento blindado. Aqui, só para vocês observarem, tem aqui, pelo analisador de energia, né, que a IPT Engenharia utiliza, vocês podem ver a deformação. Eu tenho a tensão, onde eu estou passando o mouse, aqui eu tenho a corrente, ou quanto essa corrente está deformada, oriundo de distorções harmônicas. Essas distorções, dependendo do nível de distorção, como eu mostrei, 27%, 28%, 30%, né, é adequado fazer uma avaliação, porque isso pode, né, danificar os monoblocos, entrar em vibração e provocar, né, e pode ser o caso até, dependendo da intensidade dessa harmônica, um curto-circuito.